Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live. A palestra de hoje é do tema Por que é tão difícil perdoar? Eu sou a Clara e antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma prece. Peço a vocês que fechem os seus olhos e se concentrem. Então, aqui hoje, mais uma segunda-feira, peço a todos que fechem seus olhos, se concentrem na luz do Mestre Jesus neste momento, para que todos possamos nos elevar ao mais alto. Aqui, peço licença à espiritualidade, peço também o auxílio para que iniciemos mais uma live de segunda-feira. Peço também para que todos aqui hoje possam levar algum aprendizado, inclui-me neste sentido. Assim, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje mais uma segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora, vamos dar o início à nossa palestra de hoje sobre o tema Por que é tão difícil perdoar? A gente já vê aí, né, uma pergunta que assola os nossos dias há muito tempo, porque eu creio que vocês, assim como eu, não achem perdoar uma coisa fácil, porque o perdão ele é uma coisa que precisa de tempo. E a resposta para essa pergunta é o orgulho, né? Nós somos orgulhosos, o tempo todo a gente acha que é melhor que o outro e a pessoa ela fala assim: me perdoa", e você fala: "Não, eu não vou te perdoar, porque eu sei que o que eu fiz era certo, e você que tá errado, e você que tinha que me pedir perdão". Aí a pessoa te pede perdão e mesmo assim você não perdoa. E aí, mesmo assim, depois você quer o perdão das outras pessoas. E essa questão, ela se dá porque a gente acha que perdoar afetará a nossa honra, que perdoar vai fazer mal pra gente. Mas, na verdade, perdoar só faz bem. A questão é que nós somos pessoas vaidosas. A gente acha que se nós perdoarmos o outro, nós vamos fazer com que nós mesmos sejamos pessoas piores. Nós vamos fazer com que a nossa honra seja afetada, que nós fiquemos de lado. Porque, se a gente perdoar o outro, ele vai achar que ele é melhor que eu. Porque não, eu sou melhor que ele, se eu perdoar ele, ele nunca vai entender isso, porque eu sou uma pessoa muito melhor, ele não merece meu perdão. E aí vem o que? A soberba, né? A gente sempre se achar superior ao outro, a gente achar que o mundo gira ao nosso redor. É o famoso rezinho na barriga, né? A gente acha que. A gente olha para o nosso umbigo e acha que tá tudo certo. Porque eu não preciso perdoar o outro, ele que tem que me perdoar, porque eu tô sempre certo. Porque essa questão é uma questão que a gente acaba desenvolvendo, né? De achar que o mundo gira ao nosso redor, de achar que nós somos o centro do universo. E a gente traz aí a questão de achar que se aquilo aconteceu foi culpa do outro. Por exemplo, as pessoas até culpam Deus, né? Alguma coisa acontece, em vez dela achar que ela fez alguma coisa errada, todo mundo erra. Até Deus erra, mas ela não. Ela nunca errou. Porque Jesus não fez o que era suficiente, não fez o suficiente por mim. Porque Jesus não fez o que era necessário para dar tudo certo por mim. Porque eu pedi para Deus e ele não me deu. Aqui disseram, você quer ser feliz ou ter razão? E é exatamente isso. As pessoas sempre escolhem a razão, né? Elas escolhem estar certas, elas escolhem não perdoar o outro, porque ela acha que ela é o centro do universo, como eu já tinha dito anteriormente. E todo mundo erra, mas ela não, ela é o ser superior,
né? Ela é melhor que Deus, melhor que Jesus. Ela é assim a top das tops, né? E trazendo a palavra de Jesus, né? Ele diz que você tem que perdoar 70 vezes 7. E eu sei que perdoar é muito difícil, eu também não consigo perdoar. Várias vezes você pena ali, você acha que, putz, eu tenho mesmo que perdoar essa pessoa, o que vai acontecer se eu não perdoar ela? E aí a gente vê, perdoar 70 vezes 7. E se 70 vezes 7 ainda não for necessárias, faz vezes 7 de novo, vezes 7 de novo, vezes 7 de novo, até você conseguir finalmente perdoar, né? E aí a gente vê essa questão de que o perdoar 70 vezes 7 é, na verdade, um livramento para nós. A gente acha que quando a gente perdoa o outro, a gente livra o outro, né? Mas na verdade não. Quando a gente perdoa o outro, é bom para nós. O outro é o outro, ele vai estar lá. Se ele se perdoar, ele vai se livrar de você e você vai ficar amargurado com você mesmo. Você que vai ter problemas no futuro por não ter perdoado ele. E aí a gente traz essa questão, né? Quando a gente vê essa questão de pessoas que ficam anos e anos e anos presas no mesmo momento. A gente vê essa situação o tempo todo de pessoas que, por conta de uma coisa de 20 anos atrás, ainda não perdoou o outro. Eu vi algumas notícias outro dia e aí tinha uma notícia que era assim: idoso de 50 anos mata o seu melhor amigo de infância por uma coisa que eles haviam brigado há 30 anos atrás. Ou seja, ele ficou 20 anos amargurado com aquilo e aquilo deixou ele tão, mas tão, mas tão amargurado que ele chegou a matar outra pessoa. E aí, o que aconteceu? Ele já tinha se atrasado sozinho, porque quando ele não perdoou o outro e o outro já tinha esquecido disso, ele já tinha ficado para trás. Quando ele foi lá e externalizou esse não perdão dele, matando outra pessoa, ele ainda se prendeu mais ainda àquela situação. E aí eu trago para vocês. Se você não gosta daquela situação, você vai querer ficar preso nela para quê? Para nada, né? Não faz nenhum sentido você falar assim: "Ah, mas eu não gosto de fulano, de Beltrano", e aí depois você vai lá, não perdoa a pessoa, fica presa nela. Para que isso? Não faz sentido você ficar presa numa pessoa que você não gosta dela. Perdoa, segue sua vida. Aí a pessoa segue a dela e você segue a sua. Porque não faz sentido você ficar a sua vida toda vivendo em função de uma pessoa que você nem gosta. Pra quê? E aí a gente traz, né? A gente traz aqui a questão da oração do Pai Nosso. Que a gente fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas você tá perdoando a quem tem te ofendido? Essa é uma questão para a gente pensar, né? A gente fala tanto, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas e aí, você tem perdoado a quem te tem ofendido? Se realmente fosse assim, se as pessoas só te perdoassem se você perdoasse os outros, você ia receber o perdão? Ou não? Porque você perdoa? Se você não perdoa, como você quer o perdão do outro? E aí volta aquela questão do orgulho, né? Porque eu tô sempre certo. Tem uma frase que é bem engraçada que eu ouvi várias vezes já, que é o eu não passo frio porque eu tô sempre coberto de razão. A pessoa que ela acha que ela é assim a rainha do universo. É o famoso reizinho na barriga, como eu já tinha dito, né? E aí volto de novo na questão do perdoar 70 vezes 7. Porque o perdão, ele nunca vai ser o suficiente, né? Você perdoou, mas eu já tinha te perdoado. Aí a pessoa vai lá, você fala assim: dessa vez eu não vou perdoar, mas você tem que perdoar. Vezes 7 de novo, vezes 7 de novo, vezes 7 de novo. Porque você também erra, você é ser humano, você tá aqui numa caminhada evolutiva.
caminhada não, né? Vamos dizer assim, engatinhando evolutivamente. E aí a gente traz essa questão de não perdão. Eu, como ser humano, assim como espero que todos vocês, né? Eu também entendo essa questão de não perdoar, né? E aí a gente traz a questão da obsessão, não só do desencarnado para o encarnado, mas também do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o desencarnado. Porque a gente acaba prendendo aquela outra pessoa, nós, mesmo que a gente não queira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ah, a minha mãe, ela tá aqui e aí ela vai lá e derruba uma coisa que é minha e quebra. Aí eu falo assim, eu não vou perdoar ela. Aí eu fico brava, muito brava. E aí eu falo que nunca vou perdoar ela na minha vida. Nunca, jamais. Eu vou fazer ela vir comigo mais umas 5, 10, 15 encarnações. Pra quê? Não faz sentido. Não, e aí eu falo isso, eu fico falando isso, e ela vai lá e ela se perdoa, ela não liga mais pra mim, ela não tá nem aí se ela fez aquilo, se ela não fez, ela tá com a consciência dela limpa. O que que acontece? Ela se livra daquilo. Então ela fica de boa na dela, continua seguindo a vida dela, e eu fico lá, presa naquele ódio, naquele rancor, porque é isso que o não perdão traz pra gente, a amargura, o ódio. A gente acaba ficando preso com a gente mesmo. E aí vem a outra questão, né? Que é o conhecer a nós mesmos. E aí a gente não perdoa o outro, e aí quando a gente fica com a gente fica brava com a gente mesmo e a gente não perdoa a gente também. E aí vira um ciclo vicioso de não perdão, não perdão, eu não perdoo o outro, eu não me perdoo, eu não perdoo ninguém. E aí pega o chicotinho, né? Aí se bate, mas porque eu não sou bom, porque eu sou horrível, porque eu não sei fazer nada. E aí a gente acaba se desviando, né, daquilo que é realmente o que a gente veio aqui fazer, que é seguir a lei divina, que é trazer essa questão do perdão, que é perdoar o outro, que é entender que assim como eu, o outro também vai errar e tá tudo bem. E que eu não gostei daquilo que ele fez, mas no que eu posso ajudar ele para ele melhorar numa próxima vez? Eu não gostei daquilo que ele fez, eu perdoo, esqueço aquela situação e me ponho ali à disposição para ajudar ele. Nossa, você fez isso de errado para mim, eu não gostei, mas eu te perdoo. E eu acho que na próxima vez você poderia fazer isso, isso, isso e isso. Porque um problema sem solução, ele não é uma crítica construtiva. Ele é apenas uma crítica. Você vai lá, critica e o outro que se vire para consertar uma coisa que me incomodei. Ou seja, tem aquela frase, né, que é os incomodados que se mudam. Você que se incomoda e o outro que tem que mudar? Isso não faz sentido algum, né? A gente aprende a nossa vida inteira que quando a gente vê aquilo que o outro faz de errado, a gente tem que ir lá, se colocar à disposição para ajudar ele, porque o perdão ele também é caridade, né? E a gente aprende no espiritismo que fora da caridade não há salvação. E aí, para onde você quer ir? Quem você quer ser? Essa é uma questão muito importante, né? E aí aqui, ó, eu anotei o feliz daquele que pode dormir dizendo nada tenho contra o meu próximo. Por quê? Às vezes aquela pessoa ela fez um negócio pra você e ela nem percebeu que ela fez aquilo. E aí, em vez de você ir lá conversar com ela, falar assim pra ela, olha, você fez isso, isso, isso que eu não gostei. Você pega, se estressa, você não dorme noite. E a pessoa ela tá lá dormindo, quieta na casa dela. Ela tá assim, ó, um sono maravilhoso, indo para os lugares mais belos e você lá, se irritando, se estressando, porque não, aquela pessoa ela vai me pagar por tudo que ela me fez, porque ela é uma pessoa horrível, porque ela é isso, porque ela é aquilo. E a pessoa ela nem lembra que, que você existe. Ela não tá nem aí.
ela nem lembra mais quem é você, ela não sabe nem seu nome. Você tá lá. Não, porque essa pessoa ela vai me pagar, porque eu vou atrás dela onde é que for que seja. Porque se ela estiver lá no umbral, eu vou lá atrás dela, eu vou arrastar ela, eu vou acabar com ela. E a pessoa, ela não tá nem ligando pra você. Ela nem lembra que você existe na vida dela, que um dia você já fez parte da vida dela. Ela tá lá dormindo e aí você tá lá, perdendo noite de sono, às vezes perdendo a sua encarnação, porque você fica tanto naquele ódio, mas tanto naquele ódio que você acaba se perdendo. Você tá lá, você estaciona, não evolui, ainda perde os seus propósitos e aquela pessoa nem lembra que você existe. Aí aqui, ó, o próximo tópico é perdoar os inimigos é se perdoar. E essa é difícil, né? Porque a gente vê o amar vossos inimigos, porque amar o seu irmão é fácil. Amar quem você gosta é moleza. Você quer amar aqui, ó. Por exemplo, eu gosto muito daquela pessoa. Aí eu amo ela, ó, tranquilamente. Amo ela não, eu a amo, né? Eu a amo e é assim uma questão de amor incondicional. Mas aí eu não gosto daquela pessoa. Aquela pessoa ela fez um negócio que eu não gostei. E eu tenho que amar ela mesmo assim. Mas como é que eu vou fazer isso? E aí tem a questão, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E aí? Vamos começar pelo primeiro ponto. Você tá se amando, se perdoando ou não? Porque muitas vezes você não tá se amando, se perdoando. E aí você traz essa questão, né? Você não se ama, não se perdoa e também não ama o próximo, não perdoa o próximo, porque perdoar os seus inimigos, perdoar até os seus amigos, é se perdoar também. Porque você ir gerando aquela amargura, aquele ódio, aquele medo, o que que acontece? Você adoece. E aí? Quem vai estar lá para cuidar de você, para te ajudar, se você não perdoa ninguém? Quem você vai ter para te auxiliar nessa sua caminhada evolutiva? Ninguém. Você vai ficar lá, vai sofrer, sofrer, sofrer. E aí você vai não se perdoar mais ainda, né? Porque você vai estar lá sozinho e aí você vai falar assim: nossa, eu não perdoei ninguém, agora não tem ninguém para me ajudar, porque eu sou uma pessoa horrível, porque eu faço tudo errado. E aí, o chicotinho de novo, você fala assim: eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu não me perdoo. E aí gera o quê? O ciclo vicioso, que eu já tinha falado lá no começo. É o não perdão, é o ódio, é o rancor. E aí tem o exercício, né, que a gente pode fazer para começar. A gente pega o perdão como se ele fosse um objeto, e aí um momento que você tenha no seu dia, né, quem fala isso é o Edson. E quando você tá lá tranquilo, você pensa naquela pessoa e fala assim: "Não, eu entrego o meu perdão para você". E aí você mentaliza você pegando o perdão como se ele fosse um objeto, então tá lá o objeto, você mentaliza esse objeto, que é o perdão, você pega e entrega para outra pessoa, falando assim: eu entrego o meu perdão, entrego o meu perdão. E você faz esse exercício até você conseguir perdoar a pessoa, porque o perdão não é uma coisa fácil, como eu já tinha dito anteriormente. Eu tenho muita dificuldade de perdoar, assim como eu sei que vocês também têm. Porque a única pessoa que estava lá sofrendo e conseguiu, pediu para perdoar, era Jesus, né? Que ele estava lá na cruz, fala: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E a gente está bem longe de Jesus, né? Vamos ser sinceros, porque Jesus está em outro patamar, muito acima do nosso. A gente pode chegar perto? Pode. Pode chegar mais que Jesus? Pode. Mas falta muito, mas muito caminho pela frente. A gente tem que começar aos poucos. Por exemplo, entregar o perdão, tentar me perdoar, tentar perdoar o meu próximo, tentar fazer aqui com que aqueles que estejam próximos a mim tenham a ideia de perdão para si e para o outro, né? E para a gente se perdoar, a gente tem que se conhecer também, né? Tem aquela frase: o conhece-te a ti mesmo.
Porque não adianta nada você. Ah, eu me perdoo, mas eu me perdoo pelo quê? E aí, o que, que você fez? Porque também não adianta nada. Porque tem essa questão também. Você odeia aquela pessoa, mas você nem sabe por que, que você odeia ela mais. De tanto tempo que você passou odiando ela, que você nem lembra mais por que, que você tá odiando. Você não perdoa aquela pessoa, mas também não sabe por que, que não perdoou. Não sabe qual foi o motivo pelo qual vocês brigaram. Você tá lá há 20 anos, não, porque eu briguei que não sei quem, e não sei o quê, mas o que ela te fez? Aí a pessoa fica lá. É, não, mas por que eu não perdoo ela? Porque aí a pessoa não sabe, aí que ela se estressa mais ainda, que ela esquece porque que ela não perdoou. E aí ela fica, não, mas essa pessoa, ela me fez mal, mas o que, que ela te fez? Ah, não interessa. E aí você fica pensando. E aí a tampa da Tupperware, né? A pessoa te entregou a sua Tupperware sem a tampa. Que isso é a famosa treta de família, né? A, na família sempre acontece que a pessoa vai lá, chega junto com a família, e aí tá lá, todo mundo da família. Aí toda reunião de família que tem, a pessoa lembra. Não, porque tal pessoa não me entregou meu pote. Eu lembro que aquela pessoa foi lá na minha casa, pegou a minha Tupperware e me entregou a minha Tupperware sem a tampa do meu pote. E eu não perdoo ela, porque eu nunca vou perdoar ela. A Tupperware era minha, ela não tinha o direito de fazer isso. E aí a pessoa fica 20, 30, 40 anos remoendo isso. Aí ela fica doente, que era o que eu já tinha falado anteriormente. E aí não tem ninguém pra ficar com ela. Porque quem vai querer ficar perto de uma pessoa amargurada? A pessoa que não perdoa ninguém, a pessoa que fica o tempo todo jogando a culpa dos seus erros pro outro, né? Que é a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Porque a culpa daquilo não é minha, né? Eu que não perdoei, mas eu não perdoei porque ele fez aquilo pra mim. Eu não perdoei porque aquela pessoa é uma pessoa ruim. E aí a gente tem essa questão, né? De ficar remoendo muito tempo e ficar doente. E quando a gente percebe, né, essa questão, aí a gente às vezes até se desespera, né? A gente fica, meu Deus, e agora? Eu tenho que perdoar aquela pessoa, porque senão eu vou ficar doente e ninguém vai querer me ajudar. E aí você começa, aí você não se perdoa, né? Porque aí você começa, porque eu tenho que perdoar aquela pessoa, 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 porque eu sou uma pessoa horrível quando perdoar aquela pessoa. E aí você fica totalmente perdido, não sabe para onde ir, não sabe mais o que fazer, acha que tá tudo horrível, que tá tudo dando errado, que é assim uma questão de ter um momento para você olhar e analisar a situação. Porque muitas vezes a gente pega o problema, abraça o problema como se ele fosse um presente que você não quer largar mais. Nunca mais você quer largar aquele problema, né? Você pega o problema e você fala assim: ah, esse aqui é meu probleminha de estimação, eu vou ficar com ele até o final dos meus dias, eu vou cuidar dele, eu vou aumentar esse problema, vou deixar ele crescer, ele vai crescer forte, né? E aí o problema, ele chega num momento onde ele tá tão, mas tão, mas tão, mas tão grande que você não consegue mais controlar ele. Você acaba se perdendo dentro daquilo, né? Tem a questão de você tentar entender, né? Mas por que que eu fiz isso? Mas por que que eu não perdoo essa pessoa? Mas o que que ela me fez? E como que eu posso melhorar isso? Eu posso sentar e falar com essa pessoa? Eu posso sentar e falar assim: olha, você fez isso que me magoou, eu não gostei. Eu acho que numa próxima vez você pode fazer assim. Ou você nem precisa continuar a sua amizade com essa pessoa também. É só você chegar nela e falar assim: olha, eu não gostei disso que você fez, eu tô encerrando nossa amizade por aqui. E eu acho que em uma outra amizade que você venha a ter, você pode fazer isso, isso, isso e isso.
E aí a gente traz essa questão, né? De a gente não quer dar solução para o problema, a gente quer apontar, quer criticar e é lembrar, né? Quando a gente apontar um dedo para o outro, olha quantos tem apontando para mim aqui. Não faz nenhum sentido a gente apontar um dedo para o outro sem olhar para os nossos próprios. É de novo a questão do ter razão em vez de ser feliz, né? Porque quando você não perdoa, você também não consegue ser feliz. E aí tá aqui, a meditação pode nos ajudar, e sim, a meditação ela nos ajuda, ela não só pode nos ajudar, como ela já nos ajuda. Ela é uma questão onde as pessoas conseguem correlacionar, né? A meditação com o perdão. Existe até um aplicativo chamado Meditopia, que tem tanto na Play Store quanto na Apple Store, que todos vocês, se quiserem, podem baixar. É um aplicativo de meditação. Lá você treina meditação, respiração, tem músicas, histórias. E aí lá tem uma sessão inteirinha de meditação só sobre perdão. Você clica lá, tem uma sessão com 10 meditações sobre perdão. Meditações curtas, de 5, 7, 10 minutos no máximo, onde você aprende a analisar os problemas, a entender quais são as soluções e depois a pensar em como que eu vou solucionar isso. O exercício do perdão, ele é diário. A gente vê, né, a questão da reforma íntima, ela é uma coisa diária. Então, não só o perdão, mas a caridade e todas as outras coisas, elas são diariamente. A gente tem que aplicar no dia a dia, porque não adianta nada. Por exemplo, eu tô aqui falando isso para vocês, são palavras lindas. Falar é fácil, né? Na prática, tá difícil. Tá difícil do meu lado também. Eu sei que é complicado. Eu sei que quando a gente tá lá falando que o perdão, a gente tem que perdoar, porque o amor salva, porque a gente tem que amar o próximo, porque fora da caridade não há salvação. Mas aí parece que tem aquele irmão que ele chega assim, aí ele fala um negócio e ele quer testar o seu perdão, ele quer testar a sua paciência. E é aquilo que eu tava falando, né? Que a gente fala da questão de quando você fala, ah, Deus me dá paciência. E quando você fala Deus me dá paciência, Deus não vai chegar e vai te entregar assim um potinho cheio de paciência. A gente fala assim, tô, paciência para você. Não, isso não existe. Ele vai te dar o quê? Situações que te exijam a paciência. Então ele vai colocar o quê? Aquela pessoa para te testar, para ver se você é realmente uma pessoa paciente. Ele vai colocar aquela pessoa para fazer alguma coisa para você, para ver se você aprendeu perdão. Você não tá falando tanto de perdão? Então vamos lá, vamos ver se você perdoa, né? E aí a gente traz essa questão de falar é fácil, fazer é bem difícil. E é mesmo, assim como eu não perdoo, eu tenho certeza que vocês não perdoam, que é aquilo que eu já tinha falado anteriormente. E aqui eu anotei, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus, capítulo 16, versículo 14. E é aquilo que eu já tinha dito anteriormente sobre o Pai Nosso, né? O perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E essa questão de a gente não perdoa, mas a gente quer o perdão do outro. Porque eu sou o melhor, porque eu mereço o perdão. Eu sou assim um ser super evoluído. Eu sou um ser caridoso, eu sou um ser que ama, e eu não aceito que aquela pessoa não me ame de volta. Eu não aceito que ela não me perdoe de volta. Eu não aceito que não sejam caridosos comigo.
E a gente esquece, né, que a gente está num planeta de provas e expiações, que se a gente fosse tão perfeito assim, a gente não estava aqui, né? Se a gente fosse uma alma tão caridosa, uma pessoa tão boa, a gente não estava aqui. E é por isso que se a gente está aqui, a gente tem que trabalhar de alguma forma, né? A gente tem que perdoar, a gente tem que fazer caridade, a gente tem que ajudar o próximo, a gente tem que entender que a gente está mal, a gente está mal. A gente ainda está caminhando, a gente ainda está caminhando. Mas a gente ainda tem irmãozinhos que estão piores do que a gente tem que ajudar, que a gente tem que ir lá, instruir, tentar com que, assim como nós estamos tentando, ajudar também os outros a tentar. Porque quando nós fazemos por nós, né, a gente entende que aquilo é bom. E tudo que a gente vê que é bom, a gente não quer para o outro também. A gente não quer para o nosso próximo. Se você considera muito uma pessoa, se você tem uma pessoa que é sua amiga e você se perdoou e você acha que o perdão é uma coisa libertadora, você adorou o auto-perdão. Você não vai querer que aquela pessoa que você conhece se perdoe também? Sim. Então a gente traz essa questão, né, de querer também ajudar o outro, porque não adianta nada a gente achar uma coisa tão boa e deixar só pra gente, e achar que aquilo pode ser guardado e que só nós devemos ter acesso àquela coisa, né? A gente vê aí todos os dias as outras pessoas passando por situações complicadas, assim como nós também passamos por situações complicadas, e aí a gente traz a questão de não julgue o outro, né? Porque assim como você tem suas batalhas diárias, o outro também tem a dele. Então, muitas vezes, aquela outra pessoa, ela foi grossa porque a vida dela não tá boa. Eu sei que a vida de ninguém tá boa. A gente tá em uma pandemia mundial, tem um monte de gente morrendo, todo mundo já entendeu isso. E aí, muitas vezes, as pessoas, elas estão chateadas, e aí aquela pessoa, ela falou uma coisa, mas ela não percebeu que ela falou aquilo. Ela tava ali, ela falou aquilo, naquele tom ela tava com uma rispidez que ela não percebeu que ela estava sendo uma pessoa ríspida. E aí que você chega naquela pessoa e fala: Não, eu acho que você foi muito ríspida neste momento. E eu acho que no próximo momento você pode agir de outra forma. Eu acho que no próximo momento, em vez de usar esta palavra, você pode usar esta, porque esta soa com um ar de rispidez, porque esta tem um tom ofensivo. E aí a gente traz a questão de se ajudar e ajudar ao próximo. E agora vamos falar sobre o equilíbrio, né? Porque quando a gente se perdoa, a gente fica equilibrado. Quando a gente se perdoa e perdoa o outro, a gente fica equilibrado. É, no livro Ceifa de Luz, é trazido a questão de perdão e esquecimento dos males, né? Quando a gente está ali, a gente perdoou, a gente conseguiu perdoar o próximo, mesmo depois de todo aquele caminho, a gente finalmente perdoou, a gente ainda tem um outro caminho. A gente falou assim: perdoei, nossa, tá tudo certo. Ainda não esqueci. E aí? Não esqueci. O que é que eu faço agora para esquecer? E aí a gente tem o caminho do esquecimento dos males, né? Porque você perdoou, mas você não esqueceu. Mesmo que você tenha perdoado, às vezes aquela pessoa ela faz tal coisa e você fica, mas ela vai fazer aquilo que ela fez da outra vez de novo. Por quê? Porque eu não esqueci. Eu não esqueci aquilo que ela me fez da outra vez. E aí eu faço o quê? Eu vou bater naquela tecla de agora ela não vai fazer diferente. Porque se ela fez daquele jeito daquela vez,
Quem me garante que dessa vez ela não vai fazer igual? Porque isso, porque aquilo, porque aquela pessoa ela fez aquilo daquela vez. Não, e aí, além da gente não perdoar aquela pessoa, né? Qualquer pessoa que chegue perto dela, a gente vai falar: Você sabia que essa pessoa fez isso pra mim? Cuidado pra ela não fazer pra você, viu? Ela não ajuda ninguém, porque ela é uma pessoa ruim. E aí tem um livro que agora eu não consigo me lembrar o nome, que eu e as outras pessoas da minha casa também leram, que um moço, ele é jovem, e aí ele morre, e aí as pessoas da família dele descobrem os trabalhos de caridade que ele fazia, né? Porque todo mundo da família dele achava que ele era uma pessoa horrível, né? Porque ele não aparecia nas reuniões familiares, e aí todo mundo tinha raiva dele. Porque ele não aparece nas reuniões familiares, ele não liga para ninguém da nossa família. E aí, o que acontece? Quando ele morre, as pessoas da família dele descobrem todos os trabalhos de bem que ele fazia. E também ele perdoou todas as pessoas da família dele que falavam tanto dele, falavam que ele era uma pessoa ruim, que é a ovelha negra da família, né? Falavam dele. O que acontece? Ele tá lá de boa, perdão total, assim, na onda do perdão, tranquilo. E as pessoas falando. Ele continuou equilibrado, na dele, tranquilo, sossegado. E a galera se desequilibrou sozinha. Se desequilibrou sozinha e ainda, no final, acabou percebendo que estava errada, né? Porque quando ele desencarna, as pessoas descobrem tudo que ele fez de bom para os outros, todo o trabalho de amor, de luz que ele fazia. E aí elas se arrependem, né? Elas pensam, nossa, mas eu falava dele, eu falei tão mal dele quando ele estava vivo. E aí ele precisou morrer para eu descobrir tudo isso que ele fez. E não, nesse livro, né, não é essa questão, porque muita gente tem essa questão, né, do morreu virou santo. Porque depois que a pessoa morre, todo mundo vira santo, né? Enquanto a pessoa tá viva, é, ela é uma pessoa que todo mundo odeia, que todo mundo se irrita. E aqui, ó, as pessoas da família criaram seu próprio inimigo comum. E é exatamente isso, que é aquilo que eu disse anteriormente, né? Perdoar os inimigos é se perdoar. Porque muitas vezes a gente cria a inimizade com uma pessoa próxima. Tem várias questões, né? Já vi vários casos de a família que vive em pé de guerra, né? Tá todo mundo brigando, gritando, fazendo tudo, fazendo o ambiente se tornar um ambiente hostil, né? E aí a gente traz um desequilíbrio total, um lugar totalmente desequilibrado. Pensa, todo mundo com o campo aberto. A probabilidade de um espírito obsessor, ou até uma pessoa obsessora também, um encarnado obsessor, chegar perto dessa família é muito maior do que uma família que está equilibrada. Aí a gente traz a questão do evangelho, né? O evangelho no lar, ir lá, montar um dia na semana, um horário, aí faz a prece, lê um trecho do livro, discute, depois faz mais uma prece. Por quê? Porque a gente precisa do equilíbrio, né? A gente precisa do perdão para se equilibrar e a gente precisa desse entendimento para continuar seguindo. Porque muitas vezes eu, vocês, todas as pessoas, nós sempre trazemos essa questão de estar acima, né? A questão da superioridade. Porque eu não vou perdoar ele, porque ele não merece o meu perdão, que é aquilo que eu falei anteriormente, da vaidade excessiva e da soberba, né? A gente tem isso instaurado na gente. A gente tem essa questão do reizinho na barriga, de ser o centro do universo, e a gente perde a nossa defesa do equilíbrio,
a gente perde a noção do que a gente está fazendo, né? Aqui, o evangelho no lar e na prática diária. Sim, exatamente isso, o evangelho no lar e na prática diária, né? Porque se a gente não lê o evangelho e não aplicar diariamente, não adianta nada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? A reforma íntima, ela é evolução moral diária, né? Que é aquilo que eu falei. Você pede paciência para Deus, ele não vai te dar um potinho, vai pegar um potinho e te dar assim, um potinho cheio de paciência para você, não. Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Você pede para Deus, Deus, porque eu quero perdoar. Ele vai te dar a oportunidade de perdoar. E é para isso que a gente tem que exercitar o perdão, a caridade, a paciência, a tolerância. E aqui, quase no fim, né? Eu trago a questão de que quem fala é sempre quem mais precisa ouvir, né? Porque a gente traz muito, a gente tem uma boca e duas orelhas. Por quê? A minha orelha, ela tá mais perto da minha boca do que a orelha de vocês, tá de mim, né? Então eu tô me ouvindo muito melhor do que provavelmente vocês estão me ouvindo. O que significa que eu preciso escutar mais do que vocês ainda, né? Porque perdoar é uma coisa muito difícil e a gente tem, né, na nossa caminhada diária que encontrar meios para encaixar o perdão, para sentar e falar assim, muitas vezes, né, a gente ali no momento da raiva, no momento da angústia, no momento a gente fala, não, porque eu tô com muito ódio de você, eu nunca mais vou te perdoar. E nesse momento, né, a gente tá vendo várias pessoas morrendo precocemente, né? E aí a gente pensa, quantas dessas pessoas será que as pessoas que estavam próximas delas queriam ter falado para elas que perdoavam e não perdoaram? E aí aconteceu isso, aí a pessoa acabou falecendo e não tiveram a oportunidade de pedir o perdão. Muitas. Com certeza isso aconteceu mais de uma vez. E quando isso aconteceu, assim como as pessoas que estavam aqui provavelmente sofreram, a pessoa, quando ela chega do outro lado, muitas vezes ela também pensa nisso. Porque aí a pessoa que tá aqui, ela fica, nossa, mas eu devia ter perdoado aquela pessoa. E aí ainda aprende a outra pessoa aqui de novo, que é aquilo que eu falei lá no início. Você não perdoa a pessoa que você não gosta e você prende ela com você. Isso nunca fez sentido. Você não gosta da pessoa, você vai ficar longe dela, não é? Mas aí, quando a gente não perdoa, a gente faz exatamente o contrário. A gente prende com a gente aquela pessoa que a gente não gosta. E falaram aqui que perdoar faz bem, e é exatamente isso, perdoar ele faz bem. E não é assim, o eu perdoo faz bem pro outro. Não, quando eu perdoo, eu tô fazendo bem para mim. Que é aquilo que eu falei, muitas vezes a pessoa nem lembra. Feliz daquele que pode dormir dizendo nada tenho contra o meu próximo, porque muitas vezes o meu próximo ele nem lembra que eu não perdoei ele nem lembra mais o que ele fez, ele já se perdoou. Ele falou assim: eu fiz aquilo para aquela pessoa, mas hoje em dia eu sou outra pessoa e tá tudo bem. E eu sei que eu melhorei. Se aquela pessoa não quer me perdoar, o problema é dela, entendeu? E aí a pessoa ela acaba se amargurando sozinha, né? Para tudo isso, agora para encerrar, eu vou só fazer um resumo, né, do que eu falei. Eu falei sobre a questão do orgulho, que ele gera a vaidade e a soberba. Falei também do ensinamento de Jesus, do perdoai 70 vezes 7, da prece, onde a gente fala do perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Falei também sobre ser feliz é aquele que pode dormir dizendo que nada tem contra o seu próximo, sobre o perdão aos seus inimigos, que quando você perdoa os seus inimigos, você está se perdoando, do exercício de entregar o perdão. Eu não sei se todo mundo já estava aqui, então eu vou repetir essa parte, porque essa parte é muito importante. Eu acho que é a parte mais importante da palestra,
que é o que o Edson sempre fala, que é o exercício do perdão. Você vai mentalizar aquela pessoa que você quer perdoar, e aí você pensa no perdão como se ele fosse um objeto. Então, aqui eu tenho um copo, e aí eu vou pensar que esse copo é o perdão, e que aqui o computador que está na minha frente é a pessoa que eu quero perdoar. Então, todas as vezes antes de eu dormir, ou no momento que eu esteja mais tranquilo, eu vou pensar no que aquela pessoa me fez, e eu quero muito perdoar ela por isso, então eu vou fazer o quê? Eu entrego o meu perdão. E aí você faz como se você estivesse entregando mesmo o objeto que é o perdão para aquela pessoa. E aí aqui, porque se perdoardes aos homens, as suas ofensas também, vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus capítulo 6, versículo 14, que linka muito na questão da prece do Pai Nosso, que o esquecimento dos males é a defesa do nosso próprio equilíbrio, como eu falei no final do livro, né? E também que quem fala é quem mais precisa ouvir, porque é a realidade, né? Tudo isso que eu falei para vocês eu retirei dos livros Ceifa de Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E também eu citei o aplicativo Meditopia, que tem uma sessão exclusiva de meditação sobre o perdão a si e ao próximo. E agora eu vou estar encerrando. Então, vamos fechando os nossos olhos. Aqui hoje agradeço mais uma vez por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Agradeço por tudo aquilo que foi dito, por todos aqueles que escutaram. Agradeço pelas oportunidades que me são dadas diariamente. Peço, então, licença para encerrarmos mais uma live. Peço também para que todos aqui presentes possam ter a oportunidade também desse aprendizado no seu dia a dia. Peço que todos aqui sejam guardados e que sigam uma semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.